Boa noite, gente. Como a doutora já falou, me chamo Fernanda Pacheco. Eu sou Irinara Pereira. E hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho intitulado Avaliação da Qualidade de Atenção Pré-Natal em Roraima e sua relação com os desfechos perinatais. Inicialmente, então, nós devemos entender o conceito de pré-natal, que pode ser definido como conjunto de medidas que tem o objetivo de promover uma gestação saudável com menores riscos para a mãe e para o feto. Assim, então, esses cuidados assistenciais, assim como o acesso a essa assistência, são determinantes como um indicador de qualidade maior dos cuidados maternos e também no prognóstico do recém-nascido. Em uma pesquisa a nível nacional, realizada por Vielas, foi identificado que no Brasil a cobertura da assistência pré-natal ela é superior a 90%. No entanto, quando a gente avalia a qualidade dessa assistência que é prestada, encontramos falhas relacionadas ao acolhimento precoce da gestante, ao número de consultas, à realização de exames, assim como orientação sobre o parto e também sobre o aleitamento. No Brasil, a assistência pré-natal ela é estruturada pelo Ministério da Saúde por meio de redes de atenção. Dentre as mais atuais, nós temos a Rede Cegonha, que foi criada em 2011 e que contava com um caderno de atenção básica ao pré-natal como uma ferramenta organizativa com diretrizes relacionadas ao pré-natal. E aí isso incluía os 10 passos para o pré-natal de qualidade, que posteriormente foram reforçados na nota técnica de 2019 para a Organização da Saúde. E basicamente ele traz critérios como captação precoce da gestante, garantias de direito à gestante e sua rede de apoio, assim como olhar as diversas faces da saúde materna. Então, como a Nara já expôs um pouco, o cuidado qualificado ele é o responsável pela prevenção dos desfechos adversos, tanto para a mãe quanto para o neném. Só como é que a gente pode fazer a qualificação desse cuidado, né? Avaliar a adequação desse cuidado? Dona Bédia, em 1988, junto com seus colaboradores, ele definiu que para avaliar qualquer setor, qualquer cenário de adequação de serviço de saúde, a gente tem que avaliar os 3 pilares da prática médica, que são a estrutura, o processo e o desfecho. Então, falando mais sobre o processo da avaliação do pré-natal, tem 2 teóricos que criaram índices clássicos da avaliação do pré-natal, são Kessner e Kotelchuk. Kessner, lá em 1973, ao estudar a mortalidade infantil, ele propôs um algoritmo de avaliação da adequação da qualidade pré-natal a ser correlacionado com os fatores de prevenção da mortalidade infantil, cujos 2 índices principais são a idade gestacional de início do pré-natal e o número de consultas, que são somados e classificados o pré-natal posteriormente em adequado, intermediário e inadequado. Mas lá em 1994, Kotelchuk, outro estudioso também da adequação do pré-natal, ele propôs que deveria ser associado a esse critério a duração da gestação para que a gente conseguisse avaliar uma gestação pós-termo, uma gestação pré-termo, se teria uma porcentagem adequada de consultas pré-natais a serem realizadas. Para falar um pouco sobre a avaliação da adequação da qualidade pré-natal no Brasil, a gente tem que conhecer quais são os critérios mínimos que são aplicados para a nossa sociedade atualmente, que são, lá na caderneta, lá nos 10 passos para o pré-natal de qualidade, há principalmente captação precoce, que deve ocorrer até a 12ª semana gestacional. E em outros documentos também temos descrito que o mínimo de consultas a serem realizadas são 6. Nos últimos 10 anos, a gente teve algumas atualizações nos protocolos de adequação do pré-natal. Sendo eles, passaram lá em 2013 pela atuação ao pré-natal de baixo risco para a caderneta do Ministério da Saúde, depois foram para os protocolos de atenção básica, saúde das mulheres e mais atualmente, em 2019, nós temos a nota técnica de saúde da mulher na gestação, parto e puerpério, que foi uma parceria do Ministério da Saúde junto com o Hospital Israelita Albert Einstein. E lá, nessa nota técnica, nós temos que o processo do pré-natal ele é dividido em 4 grandes grupos, sendo o primeiro, os atendimentos, que falam sobre aqueles critérios clássicos que a gente já falou, o acesso precoce, o número de consultas, aí inclui a equipe multidisciplinar, apoio odontológico, entre outros. Os marcadores de cuidado, que aqui foram descritos paulatinamente mesmo sobre quais os critérios do exame clínico obstétrico deveriam ser realizados na consulta pré-natal, quais seriam a frequência da estratificação de risco pré-natal, além do manejo das principais intercorrências que aparecem no pré-natal. Além disso, ele fala sobre a coordenação do cuidado, que já fala um pouco mais sobre a garantia dos direitos da gestante, e a realização de exames complementares, que lá tem a lista atualizada, preconizada pelo Ministério da Saúde, como os exames básicos do pré-natal brasileiro. Quais são os sistemas de informação sobre pré-natal que nós temos atualmente? O primeiro é o SINASC, mais antigo, mais clássico, que é o Sistema de Informações de Nascidos Vivos.
E o segundo é o SISAB, que é o Sistema de Informações da Atenção Básica. O que nós temos no SINASC sobre o pré-natal? A gente utiliza o índice de Kotelchuk para verificar a adequação do pré-natal e no SISAB a gente tem aqueles índices avaliados isoladamente, sendo eles 4. Primeiro, a cobertura do pré-natal. Segundo, o número de gestantes que iniciaram o pré-natal até a 12ª semana. Em terceiro, o número de consultas pré-natal para cada gestante. E em quarto lugar, a ocorrência de algum exame laboratorial avaliado até as 20 semanas de gestação. Então a gente pode ver que é uma inovação do Ministério da Saúde nessa parte de avaliar outro critério além só dos atendimentos no pré-natal. Então, por que a gente precisa discutir não somente a realização do pré-natal, mas como é que ele é avaliado, digamos assim? Leal, lá em 2020, com dados da pesquisa Nascer no Brasil, que foi uma pesquisa realizada no âmbito nacional em 2013, que avaliou tanto a qualidade do pré-natal quanto a sua associação com desfechos, bem parecido com o que a gente promove aqui, hoje, apresentando para vocês. Ela observou que o pré-natal da região norte ele foi o único que não foi associado à redução das intercorrências obstétricas. Além disso, dados da Pesquisa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica, a PIMAC, tanto de 2012 quanto 2018, destacam que na região norte nós temos os piores índices de adequação do estrutural e operacional, que é do serviço e da estrutura. Além disso, juntando os altos índices de vulnerabilidade socioeconômica na nossa região, contribuem para que a nossa atenção pré-natal tenha um dos piores índices do país. Por isso, e conhecendo também os impactos de uma adequação pré-natal de qualidade na saúde, tanto da mãe quanto do neném, a gente destaca que é importante conhecer como isso acontece aqui no nosso estado de Roraima. E o nosso objetivo foi conhecer a adequação do pré-natal no nosso estado e correlacionar ela aos desfechos maternos e neonatais na nossa principal maternidade aqui do estado. Com base nesse objetivo, então, a nossa metodologia tratou-se de um estudo observacional, transversal e retrospectivo, que foi realizado no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, no período de março a junho de 2023. O Hospital Materno Infantil, ele é um hospital com um número expressivo de partos. De acordo com a CESAL, em 2023 ocorreram mais de 9.500 partos na unidade, sendo importante tanto para as mulheres que residem na capital Boa Vista, quanto para aquelas que residem no interior, uma vez que cerca de 50% dos partos do interior de Roraima acontecem no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Assim, figura como um dos hospitais que mais faz partos no Brasil. Então, para o cálculo da amostra populacional necessária para o nosso estudo, nós admitimos essa média de 10.000 partos por ano, com um intervalo de confiança de 99% e um erro amostral de 5%. Adotando esses critérios, então, seria necessário a coleta de dados de 625 puérperas. Foi decidido acrescer esse número em 50%, já prevendo eventuais perdas ou dados incompletos, e o nosso objetivo final foi coletar dados de 938 puérperas. Antes da execução do nosso projeto, nosso trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Incluímos na nossa pesquisa puérperas venezuelanas e brasileiras que tiveram parto no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, fetos com idade gestacional maior do que 20 semanas e peso maior do que 500 gramas, e mulheres que tivessem realizado pelo menos uma consulta de pré-natal, sendo elas selecionadas por conveniência. Para a coleta de dados, foram elaboradas 3 etapas. A etapa inicial se tratava de uma entrevista com a puérpera, seguido de coleta de dados da caderneta do pré-natal e seguindo para a coleta de dados do prontuário. Na entrevista com a puérpera, foram coletadas informações em relação ao perfil socioeconômico e a história clínica obstétrica. E aqui nesse slide nós temos um fragmento do instrumento que utilizamos para coletar esses dados. Do cartão do pré-natal foram extraídas informações relacionadas aos atendimentos, aos exames laboratoriais e aos marcadores de cuidado, que são os procedimentos clínicos obstétricos realizados durante a consulta. Já dos prontuários, nós extraímos informações relacionadas aos desfechos maternos e do recém-nascido. Em relação à mãe, anotou-se informações sobre via de parto e complicações maternas, como hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Já em relação ao recém-nascido, foi colhida informação sobre idade gestacional ao nascer, peso ao nascer e dados sobre vitalidade nos primeiros minutos de vida. Então, falando um pouco mais sobre o nosso modelo de estratificação da adequação pré-natal proposto.
Esse modelo ele foi adaptado do trabalho de Jacó, de 2015, que foi médica egressa da nossa faculdade, ginecologista obstetra, que fez um trabalho de conclusão de curso com dados de 2013, também sob orientação da professora Cíntia, para avaliação da adequação da qualidade pré-natal em Boa Vista. Então, adaptamos essa metodologia aos critérios atuais e ela consiste em quê? Em níveis progressivamente mais criteriosos de avaliação da adequação pré-natal. E também seriam classificados como lá o de Kessner, naqueles métodos clássicos de adequado, intermediário e inadequado. Então, nível a nível, nós temos que, no nível 1, a gente tem o índice de Kessner, que a gente vai avaliar o número de consultas realizadas e a idade gestacional de início do pré-natal, que seriam adequados aqueles que iniciaram até a 12ª semana e tiveram 6 ou mais consultas, inadequados aqueles que tiveram 2 ou menos consultas ou iniciaram após a 28ª semana, que seria o 3º trimestre de gestação. E intermediário, o que há entre eles. Em critérios de nível 2, nós propomos a associação dos marcadores de cuidado. O que são os marcadores de cuidados para a nossa pesquisa? São os registros do exame clínico obstétrico, ou seja, a pressão arterial da consulta, o peso materno, a verificação da presença de edema, a idade gestacional e a altura uterina. Consideramos como adequado aquele pré-natal em que, além dos critérios do nível 1, nós também tínhamos a ocorrência de 5 ou mais consultas completas, em que havia aferição de todos esses índices nessa consulta e a presença da aferição de batimentos cardiofetais ao menos 4 vezes devido às limitações da idade gestacional. Para inadequação, a gente considerou a reclassificação daqueles que tinham 2 ou menos consultas completas. Quanto a nível 3, nós avaliamos o cumprimento do protocolo do Ministério da Saúde quanto a exames laboratoriais. Então, são esses exames descritos na nota técnica de 2019 e foram integrados ao nível de adequado aqueles que tinham o registro completo desses exames laboratoriais. Já ao nível inadequado, aqueles que não tinham nenhum exame laboratorial registrado na caderneta de pré-natal. Então, a partir dessa estratificação da adequação pré-natal e dos dados dos prontuários, nós propomos a verificação da associação entre esses dois índices através da plataforma EpiInfo, utilizando-se os testes estatísticos de Q² ou Fisher, quando aplicável, ao nível de significância de P menor que 0,05. Então, do período de março a junho de 2023, nós entrevistamos um total de 1.004 puérperas. Para análise do nosso trabalho, tivemos que excluir 78 amostras devido à duplicação ou erro na coleta de dados. E assim, para os níveis 1 e 2 de adequação, foram estudados um total de 926 puérperas. Para o nível 3, esse número foi de 780, uma vez que foi necessário excluir aquelas que continham dados incorretos relacionados aos exames laboratoriais que são analisados nesse nível. Em relação aos recém-nascidos, nos níveis 1 e 2 de adequação, nós estudamos um total de 938 e para o nível 3, esse número correspondeu a 790. Em ambas essas populações foi encontrada uma proporção de 98,7% gestação única e 1,3% de gestação gemelar. Iniciando já a discussão do que foi encontrado com os dados da nossa pesquisa, começando pelo perfil epidemiológico, das mulheres estudadas, 25% eram venezuelanas, 14% delas eram adolescentes, 65,4% não haviam planejado a gestação, 34,9% tinham uma renda familiar menor do que um salário mínimo, 44% não haviam terminado o ensino médio e 69,4% estavam fora do mercado de trabalho. Em uma pesquisa, uma revisão do tipo guarda-chuva realizada por LADAC, ele evidenciou que o pior desempenho no pré-natal estava relacionado a alguns fatores socioeconômicos, dentre eles imigração, baixos níveis educacionais e menoridade. No nosso estudo, nós encontramos que maiores taxas de pré-natal não adequado estavam presentes entre adolescentes, imigrantes venezuelanas, mulheres com salário inferior, mulheres com renda inferior a um salário mínimo e aquelas com baixa escolaridade. Então, já partindo para o que nós encontramos, da adequação da qualidade do pré-natal. A nível 1, nós tivemos que 60% dos pré-natais foram adequados, ou seja, com início precoce e um número mínimo de consultas realizadas. E 8% deles foram inadequados, ou seja, aquele pré-natal que iniciou no 3º trimestre ou que teve menos de 2 ou menos consultas realizadas. Quando
Quando a gente vai refinando os nossos critérios e adicionando a eles os marcadores de cuidado, que é o exame físico mesmo registrado no cartão de pré-natal, nós temos uma redução de 25% na adequação do pré-natal, nos quais 45% das puérperas tiveram acesso a um pré-natal adequado e os índices de inadequação sobem para 17%. Aqui em nível 3 é importante destacar que a gente está comentando de uma população reduzida, uma população diferente devido às nossas limitações. Todavia, apenas 3,3% dos pré-natais se encaixaram nesse critério de adequação. Então, como eu disse, temos dados de 2013 que também falam da adequação do pré-natal. Então, como é que a gente pode observar essa evolução nos últimos 10 anos? Então, Jacó trouxe esses dados aqui com os critérios do Programa de Imunização do Parto e Nascimento, que são lá dos anos 2000. Nos últimos 10 anos, nós podemos observar um crescimento de 20% da adequação no pré-natal a nível 1, ou seja, de acesso e de permanência no pré-natal. A nível 2, o crescimento foi de 7% e a nível 3, de apenas 0,5%. Destrinchando os dados da adequação pré-natal critério a critério, nós temos que a média de consultas realizadas pelas puérperas de Boa Vista foi de 8 consultas. Se fôssemos analisar isoladamente esse critério, 73,4% das mulheres teriam um número adequado de consultas. Em 2013, esse valor era de 57%. Apesar dessa evolução, nós ainda estamos abaixo do nível identificado nacionalmente como adequado por Tomasi em 2022, que na época no Brasil eram 78% de adequação. É importante a gente destacar que desde 2016 a OMS reforça que o número mínimo de consultas necessárias para a prevenção da mortalidade materna e melhoria do acesso e da qualidade do pré-natal a nível mundial deve ser de 8, dados que ainda não foram atualizados nos nossos critérios. Quanto ao acesso precoce, a idade gestacional média de início do pré-natal foi de 12 semanas e, avaliando isoladamente os critérios, 68,4% das mulheres iniciaram o pré-natal precocemente. Em 2013, esse número era de 51%. Apesar também da gente superar a taxa mundial observada em estudo em revisão sistemática realizada por Moller, com dados mais ou menos de 1990 até 2013, a gente ainda fica inferior ao observado na época para a América Latina, que era de 74%, e em países de desenvolvimento, que era de 84% de início precoce do pré-natal. Avaliando os critérios de nível 2, isoladamente, temos que 1 a cada 5 puérperas tinham 2 ou menos consultas completas, que o exame físico tinha sido realizado em sua completude. Se a gente avalia aqueles critérios isoladamente, a nossa prevalência de adequação, ou seja, a verificação 5 ou mais vezes, foi de 66% a 82%. Alguns estudos nacionais também verificaram isso, como o PIMAC, de 2012 e 2018, que verificou, por exemplo, de pressão arterial, altura uterina e pesagem, uma prevalência de 90% de adequação em todas as consultas, pouco inferior ao que é observado no nosso estudo. Já quanto aos critérios de exames laboratoriais, apenas 4,1% das mulheres realizaram todos os exames laboratoriais propostos pelo Ministério da Saúde. Então, temos uma baixa adesão ao protocolo do Ministério da Saúde. Em 2013, essa porcentagem era de 17%. Nós podemos destacar que houve uma grande expansão na lista de exames preconizados desde então, que pode não ter sido acompanhada realmente pelo fornecimento da rede a essas puérperas. Importante destacar também que em revisão sistemática realizada lá, 63 países, a Royave destacou que a realização dos exames laboratoriais é um principal fator de inadequação do pré-natal a nível mundial atualmente. Então, para que a gente, comentando todos esses estudos e os nossos níveis de adequação do pré-natal, essa é uma tendência nacional e internacional de uma avaliação do pré-natal cada vez mais aprofundada. Todavia, a gente não tem uma padronização desses métodos de avaliação. Então, Moro e Duarte, em 2019, eles conduziram uma revisão sistemática sobre a qualidade desses indicadores de avaliação e eles destacaram que um dos principais problemas que nós temos a avaliação de indicadores pontuais que refletem a aferição de pressão arterial, por exemplo, uma vez ou em todas as consultas de modo inespecífico, ou também de generalizações como exames de sangue, exames de urina, sem especificar quais rastreamentos a gente está pesquisando. Destacando a nível nacional, tanto os dados do SINASC quanto os dados do CISAB, eles acabam por não
fazer a somatória de todos os critérios componentes de uma atenção pré-natal, como descritos lá na nota técnica. São avaliados isoladamente e sem uma uniformidade, o que também é observado nas pesquisas a nível nacional, que são em parceria com o Ministério da Saúde, como o Nascer no Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que não tem essa uniformidade da avaliação do protocolo como um todo. Gurevich é um estudioso americano que em 2022 ele propôs conduzir um estudo lá sobre o cumprimento dos protocolos da ACOG, que é a Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia. E ele destacou que a única forma da gente conhecer realmente a adequação da nossa qualidade do pré-natal é avaliar o cumprimento destes protocolos. Apesar de não haver, então, uma definição exata de como avaliar a qualidade do pré-natal, o Ministério da Saúde ele reconhece que a assistência pré-natal é importante, uma vez que ele declara que ela é determinante nos indicadores de saúde materna e do recém-nascido, porque por meio de um pré-natal adequado nós podemos realizar ações de intervenção e detecção de situações de risco que são passíveis de rastreamento. Dentre elas, podemos citar infecção urinária, doenças hipertensivas, anemia, diabetes mellitus, sífilis materna, toxoplasmose materna, são todas condições associadas a um aumento dos desfechos adversos tanto para o recém-nascido quanto para a mãe. No nosso estudo, então, a fim de avaliar a existência de associação entre a adequação do pré-natal e a ocorrência desses desfechos, nós agrupamos as classes intermediário e inadequado em uma única classe que foi denominada não adequado. Após as análises estatísticas, já pelos métodos citados na nossa metodologia, os dados obtidos foram organizados e estruturados em forma de tabela. E aqui nós temos um fragmento da tabela que traz dados sobre o desfecho do recém-nascido e a adequação do pré-natal. Discutindo então mais a fundo esses dados encontrados, iniciando pela idade gestacional ao nascer, nós tivemos que no nosso trabalho a taxa de prematuridade foi de 13,7%. Sendo 11% prematuros tardios e 2,7% prematuros menor do que 34 semanas. Essa taxa observada é superior àquela que foi observada a nível mundial em trabalho realizado por Ohruma e também supera a taxa encontrada a nível nacional em trabalho realizado por Alberton, que verificou a prematuridade no Brasil no período de 2011 a 2021. Alberton, ainda nessa pesquisa, analisou que, dentre os fatores relacionados à prematuridade, estava o menor número de consultas no pré-natal. Na nossa pesquisa, nós pudemos estabelecer uma existência de associação entre o pré-natal não adequado, nos níveis 1 e 2, e o aumento da prematuridade geral, assim como da prematuridade menor do que 34 semanas. Esse fato encontrado no nosso estudo também corrobora com o encontrado por Oliveira, em trabalho realizado de estudo do tipo caso-controle, onde houve evidências daquele pré-natal realizado mais precocemente e com maior qualidade, esteve associado com a diminuição do risco de nascimento prematuro. Destacamos ainda sobre as doenças hipertensivas, que, de acordo com o Ministério da Saúde, são as principais causas relacionadas à prematuridade e que são passíveis de rastreamento durante a assistência pré-natal por meio da realização de exame clínico obstétrico, analisados no nosso estudo no nível 2. E em relação à infecção urinária e bacteriúria sintomática, que também são condições associadas tanto à prematuridade quanto ao baixo peso ao nascer e que são passíveis de rastreamento através de urocultura, realizada durante o pré-natal, preconizada como exame obrigatório, mas que no nosso estudo teve uma baixa cobertura, sendo inferior a 50% de realização. Já quanto ao baixo peso ao nascer, no nosso estudo foi identificado um índice de 8,3%, que seria também superior ao índice nacional encontrado em pesquisa realizada por Barros. Vale realizou uma pesquisa a nível nacional e identificou que pré-natal inadequado estava associado a maiores taxas de baixo peso ao nascer. No nosso estudo, nós também encontramos essa associação para o nível 2. Onde aquele pré-natal não adequado no nível 2 esteve relacionado ao maior número de baixo peso de recém-nascido com baixo peso ao nascer. Já em relação ao score de Apgar, que avalia a vitalidade do recém-nascido nos primeiros minutos de vida, nós tivemos que o Apgar do 5º minuto, menor do que 7, nos recém-nascidos que estudamos, foi de 0,5%, o que seria inferior ao encontrado por Magalhães em seu estudo de nível nacional,
que do período de 2018 a 2019 foi de 0,9%. Nesse estudo realizado por Magalhães, ele ainda encontrou que a melhoria nesse índice no Brasil estava relacionada ao maior número de consultas no pré-natal. No nosso estudo, no entanto, não foi encontrada uma associação entre a adequação pré-natal e a melhoria do score de APGAR. Assim como para os desfechos neonatais, a assistência pré-natal também demonstra benefícios nos desfechos maternos, principalmente no que se diz nas doenças hipertensivas e na hemorragia pós-parto. No nosso estudo, nós avaliamos a ocorrência de 3 desfechos adversos, que foram a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a hemorragia pós-parto. E falando um pouco sobre esses 2 primeiros, a prevalência estimada no nosso estudo foi de 3,9% e 0,4%, respectivamente. Diferente de outros países no mundo, no Brasil, as doenças hipertensivas são a principal causa de mortalidade materna. E é estimado pela Febrasgo que nós temos uma subestimação da prevalência e da incidência dessas doenças, sendo estimadas em 1,5% para pré-eclâmpsia e 0,5% para eclâmpsia. Todavia, a nível mundial, em revisão sistemática conduzida por Abalos, lá com dados de 2013, ele identificou que a prevalência dessas doenças girava em torno de 1,2% a 4,2% para eclâmpsia e 0,1% a 2,7% para eclâmpsia. A prevalência de hemorragia pós-parto observada no nosso estudo foi de 3,5%. Destaca-se limitações quanto à metodologia para a avaliação da hemorragia pós-parto. Todavia, podemos fazer a comparação com o identificado globalmente por Carrioli em 2008, que estimou que essa prevalência girava em torno de 6,09%. Além desses desfechos neonatais, nós também fizemos a avaliação da via de parto e observamos que a taxa de cesariana na nossa população foi de 47,5%. Ela é inferior à taxa observada no Brasil por Pires em 2023, que era de 56 a 56,3%. No entanto, ela é bem semelhante ao encontrada para a região norte por esse mesmo autor, que à época foi de 47,3%, configurando como uma das menores taxas do país. Nós também verificamos a associação entre a adequação do pré-natal e esses desfechos maternos, todavia não foi possível traçar a associação entre essas duas variáveis. Finalizando então a nossa discussão, nós temos que é possível perceber o impacto dessa estruturação da atenção básica em relação à adequação do pré-natal, uma vez que no nosso estudo nós encontramos que existe uma associação entre o pré-natal de qualidade e melhores taxas em questão da prematuridade e do baixo peso ao nascer, mesmo quando a gente avalia critérios de baixa complexidade, que são o acesso precoce da gestante, o número de consultas realizadas e também os procedimentos clínico-obstétricos realizados durante a consulta. Destacamos também que, apesar das nossas taxas de adequação pré-natal elas superarem o que foi proposto pelo Ministério da Saúde no programa Previne Brasil de 2022, que seria uma meta de 45%, ainda é necessária uma avaliação aprofundada dos fatores que contribuem para a não adequação tão grande no nosso estado também, principalmente o que são associados ao não cumprimento dos protocolos, com relação ao exame físico e aos exames laboratoriais. Como fatores limitantes da nossa pesquisa, nós destacamos uma população amostral que foi composta por puérperas que estavam internadas no alojamento conjunto da unidade, para onde são encaminhadas as puérperas estáveis, assim como a coleta de dados que foi realizada em período puerperal precoce, em média 46 horas pós-parto, que limitou a avaliação dos desfechos maternos, além do reduzido número de gestantes de puérperas que atingiram o nível 3 de adequação pré-natal, o que dificultou o estabelecimento das associações entre as variáveis estudadas. Muito obrigada pela atenção. Vocês receberam 10. Com louvor, vocês são aprovados nesse evento. Parabéns.